Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre representação do patrimônio. A ideia é dar continuidade ao conteúdo que já vimos no vídeo anterior sobre a definição de patrimônio. Então, se nós retomarmos o conceito de patrimônio e levarmos em consideração a sua constituição, devemos relembrar, então, que ele é composto por bens, direitos e obrigações. Bens, aquilo que eu tenho; direitos, o que eu tenho direito a receber, quer dizer, faz parte daquilo para o qual eu tenho previsão de entrada, de recebimento; e as obrigações, aquilo para o qual eu tenho planejado, eu tenho, dentro de um período de tempo estipulado, que vou ter que desembolsar, ou vou ter que pagar, ou vou ter que cumprir desembolsos ou pagamentos que dizem respeito a dívidas e contas a pagar, coisas desse tipo. Bom, e assim nós podemos pensar em representar o nosso patrimônio em uma estrutura gráfica que nos ajuda a entender a relação destes elementos que o compõem. Então, nós podemos pensar que, de um lado, nós temos aquilo que eu tenho, ou terei, os meus bens e direitos. E, de outro lado, eu posso colocar aquilo que terei que pagar, o que eu devo, ou seja, as minhas obrigações. Portanto, sintetizando, nós podemos pensar em como se compõe o patrimônio, pensando que, de um lado, nós temos aquilo que nos permite gerar ação, ou seja, aquilo que nos permite, por meio de aplicação desse recurso, ter potência de ação, aquilo que faz com que nós possamos entender como capacidade de agir. É o que compõe o nosso ativo, recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Ou seja, são aqueles bens diretos, bens e direitos da entidade definidos em moeda, mensurados, assim como nós vimos no vídeo passado. O que vai compor, então, alguns exemplos que vai compor, então, este conjunto de elementos que estamos chamando de ativo? Caixa, ou seja, o dinheiro que eu tenho na minha tesouraria, que eu tenho em espécie à minha disposição; os bancos, que é a disponibilidade financeira imediata, então caixa e bancos, quer dizer, as contas correntes disponíveis para que eu possa fazer uso desse recurso financeiro. Também tenho que considerar como parte dos bens e direitos os imóveis, os veículos, equipamentos, mercadorias, títulos a receber, clientes. É o que a gente vai estar representando aqui do lado esquerdo da nossa representação gráfica, aquela nossa representação do nosso patrimônio. Então, perceba que nós temos, de um lado, do lado esquerdo, tudo que eu tenho ou sei que terei. Isso vai compor, então, o nosso ativo. Do outro lado, então, agora já pensando se de um lado eu tenho um ativo, do outro lado eu tenho as obrigações, o que eu terei que pagar ou o que eu devo. Este elemento do meu patrimônio nós vamos denominar passivo, que é o conjunto de obrigações da entidade. Ela é derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade, capazes de gerar benefícios econômicos. Quer dizer, recursos capazes de gerar benefícios econômicos serão retirados da nossa entidade. Portanto, nós vamos ter que nos desfazer de bens e direitos para poder cobrir o nosso conjunto de obrigações. Então, o que é que vai poder compor este conjunto de obrigações? Títulos a pagar, contas a pagar, o que eu devo aos fornecedores,
os salários que eu já tenho compromissados com os meus colaboradores, os impostos que eu ainda não paguei, mas que eu sei que vou pagar, hipotecas. Isso tudo vai compor nessa representação gráfica do nosso patrimônio, do lado direito. E assim, então, a gente já pode começar a pensar numa representação gráfica do nosso patrimônio. Essa representação gráfica, em um formato de T, por quê? Porque ela tem o título em cima e tem, dos dois lados, um equilíbrio. De um lado eu tenho o ativo, ou seja, os bens e direitos que eu destinei àquela entidade, que eles estão, então, comprometidos com aquela entidade, estão sob posse daquela entidade, e, do outro lado, o passivo, as obrigações, o conjunto das obrigações, que é o que vai formar, então, um todo que é o nosso patrimônio. Então, se a gente relembrar o que a gente viu até agora, a gente vai ver que, então, de um lado eu tenho o que tenho ou o que sei que terei, enquanto que de outro eu tenho o que eu devo pagar. É este conjunto de elementos que vai definir o que é o meu patrimônio, que vai vir a ser o patrimônio de uma entidade. E o que fará parte desta representação? O que é que nós vamos considerar no momento de construir, então, o registro destes elementos que irão compor esta representação do patrimônio? Bom, este processo de considerar, de identificar algo como sendo passível de ser representado na contabilidade, nós chamamos de reconhecimento. Então, reconhecimento é o processo de incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração de resultado. Ou seja, é algo que está movimentando dentro desses dois lados, entre ativo e passivo, ou dentro do ativo ou dentro do passivo, mas de tal forma que ele satisfaça alguns critérios. Primeiro, ser provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade. E o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. Ou seja, eu só posso reconhecer algo como sendo parte daquilo que deve ser registrado pela contabilidade se ele puder ser mensurável, se ele puder ser representado em valores na moeda nacional. É o que nós vimos no vídeo anterior, que apareceu ali na caixinha indicando. Então, para ser reconhecido, algo passível de reconhecimento como parte da contabilidade, ele deve ser passível de ser mensurado em moeda nacional. E o que é que vai compor? Quais são os atributos desta informação, deste dado que vai ser considerado como parte da contabilidade? Então, nós vamos ter a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente, qual é a diferença desses dois demonstrativos, dessas duas demonstrações que eu posso fazer. Só para a gente já ir ficando, aguçando a curiosidade, o balanço patrimonial é quase como uma foto, uma situação do meu patrimônio em um determinado momento. Ela sai com uma aparência muito próxima daquele gráfico em T, onde a gente vê uma correlação entre ativo e passivo. Já balanço, já a demonstração do resultado é tudo aquilo que está representando receitas, despesas em um determinado momento. Ele demonstra o movimento do meu patrimônio em um determinado período. Mas isso, fiquem calmos, a gente vai ver com mais detalhes mais à frente. Por enquanto é só, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.